Olá, estudante! Seja bem-vindo! Vamos iniciar as aulas de Educação Física da Unidade 2. Hoje a gente está iniciando, né, professora? Iniciando um novo trabalho, uma nova unidade. Essa unidade vai falar um pouco sobre saúde, sobre lazer, então a gente vai refletir bastante sobre isso. Então vamos conhecer a nossa unidade de hoje? O que nós vamos aprender, né, toda essa unidade 2? Então a gente tem aí várias aulas que vão ser trabalhadas. A primeira aula aí sobre atividade física e seus efeitos na fase da vida, né, professora Iris? Sim, depois nós temos aí o envelhecimento, prof. E atividade física. Perfeito. Nós também vamos falar um pouco sobre obesidade e avaliação física. Vamos falar sobre atividade física na prevenção e tratamento de doenças. Vamos abordar um pouco sobre jogos e lazer. E aqui a gente vai trazer um pouco sobre as Olimpíadas, né? Então a gente vai abordar um pouco sobre isso, né, professora Iris? Sim, vamos mencionar assim. Ela tá aí, então a gente tem que falar um pouquinho dela. Vamos falar também sobre ginástica de condicionamento e sobre as práticas de atividade física e saúde. Então é uma unidade que trabalha aqui lazer e saúde coletiva. Então a gente vai sair um pouco da abordagem de trabalho e mercado e sociedade ali para falar um pouco mais da saúde coletiva. Iniciando a nossa primeira aula, aula 10, então, falando aí sobre atividade física e seus efeitos na fase da vida. Eu vou pedir para entrar nesse slide, professora, porque quando a gente fala aí de atividade física nas fases da vida, então a gente já vê ali a atividade física desde o período lá que eu estou na barriga da mamãe, né? Como que essa atividade física, esse movimento corporal que a gente já conhece, vem posto ao longo dos anos, como que isso faz parte da nossa vida e qual que é a importância da gente conservar. Então a mensagem da aula vai ser essa. Vamos ver a nossa habilidade agora? Acompanha comigo aí. A habilidade da aula e a agenda da aula, né, professora? Sim, nós temos aqui na agenda, na aula 10.1, reflexões sobre os efeitos da prática da atividade física na vida diária. Também mencionaremos aí a função social da atividade física nas fases da vida. Também vem atividade física inclusiva para grupos especiais. E vamos falar também dos programas de atividade física no Brasil, algumas dicas e orientações de como que a gente pode trabalhar, né? E o guia de organização de práticas. Então, nós temos aí 6 tópicos para trabalhar nessa aula. Como habilidade, então, nós pretendemos refletir e reconhecer. Reconhecer tanto a necessidade quanto a função social da atividade física, considerando aí todas as fases da vida, né, pensando também o processo de educação, a prevenção e a manutenção da saúde e qualidade de vida. Nós temos uma segunda habilidade que seria o quê, professora Iris? A segunda é discutir e organizar práticas corporais de atividade física na comunidade local para fins de saúde, de lazer e também de qualidade de vida. Perfeito. Então vamos iniciar o nosso primeiro tópico. No primeiro tópico nós trazemos aí as reflexões sobre os efeitos da prática da atividade física na vida diária. Pela imagem a gente já percebe aí em todas as fases, independendo da cor, da raça, da etnia, como que essa atividade física vem, né? Então primeiro a gente precisa entender que a atividade física é um comportamento. Então é algo que eu vou me utilizar ali no meu cotidiano, que vai envolver movimentos voluntários. Então está associado diretamente com o conceito de atividade física, né? Movimento acima dos níveis de repouso. Quando eu faço atividade física, eu tenho interação social. Essa interação é com o meio social, com o ambiente ali. Eu posso realizá-la no meu tempo livre, no meu deslocamento, no trabalho, nos estudos e nas atividades domésticas. Então, onde eu tenho movimento corporal, eu estou realizando atividade física. Ok, professora? E aí, quando a gente pensa essa atividade física pautada nesses domínios da atividade física que eu mencionei anteriormente, seja o tempo livre, o deslocamento, a atividade ocupacional, as tarefas domésticas, a gente começa a refletir então a importância desses conhecimentos nas aulas de educação física. E por que seria tão importante
essa atividade física nas aulas de educação física. Então, quando a gente pensa lá, os efeitos ao longo da vida, então essa criança movimenta-se desde a barriga, cresceu, chegou na escola, então ele vai ter potencializado, né, algumas habilidades, então algumas vão aumentar e outras vão melhorar. Então, quando se fala da atividade física nas aulas de educação física, a gente tem várias situações aqui que vão ser importante eu ter esse movimento nas aulas. Desde o funcionamento do coração ali, que vai ser melhorado, a flexibilidade e as habilidades relacionadas ali ao correr, ao andar, ao saltar, a motivação e o bem-estar, né, mental. Então eu posso perceber aí que vai melhorar índices de depressão, ansiedade, as habilidades de socialização, a questão da amizade, né? A gente começa ali a ampliar nosso ciclo, o desempenho escolar e a questão também da disciplina do estudante em relação a realizar umas tarefas, né? Esse estudante consegue ter disciplina e se organizar melhor em relação às tarefas do cotidiano. E o que ele vai aumentar, professora Iris? Ele vai aumentar aí a prática de atividade física ao longo do dia, também vai ter uma cooperação entre os colegas durante as atividades nas aulas, ainda insere aí a atitude, a satisfação para fazer a aula de educação física e auxilia também no controle de peso. Olha bem, gente, aqui a gente tem um guia de atividade física, agora recente de 2021, que defende essa importância das aulas de educação física no período escolar ali para o estudante, né? E aí aponta vários benefícios. Então a gente chega na função social do que seria essa atividade física nas fases da vida, considerando aí desde o nascimento até lá o período da terceira idade. Então a gente tem aqui agora uma matéria jornalística, professora Iris, que a gente vai assistir, onde vai abordar, contextualizar essa atividade física nas fases da vida, e aí nós voltamos refletindo sobre a função social da atividade física. Acompanha comigo. Deixa aí. Curso natural da vida, nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Porém, para termos uma vida saudável e com longevidade, são necessários alguns cuidados como alimentação e atividade física. Mas você sabe a importância da atividade física em todas as fases da vida como um direito de todos? A prática da atividade física por crianças e adolescentes contribui de forma marcante para o seu desenvolvimento. Com a emersão da Constituição Federal de 1988, a prática de exercícios físicos e esportes passou a compor um direito social garantido a todos os cidadãos, sobretudo a esse tipo de público. Alguns especialistas acreditam que a infância começa do nascimento até os 10 anos de idade, a adolescência dos 11 anos aos 19, a juventude pegando um pouco da fase adulta dos 20 aos 29 anos de idade. A fase adulta começa aos 21 e vai até aos 59 anos de idade. A terceira idade começa a partir dos 60 anos. Uma infância ativa não é garantia de saúde na vida adulta, mas que a prática de atividade física deve ser constante na vida de uma pessoa, isso procede, uma vez que o sedentarismo é o fator de risco para a saúde física e mental. Então, estimule seu filho a brincar ao ar livre, praticar alguma atividade física, de preferência algo que ele sinta prazer. E quanto antes o ser humano iniciar uma atividade física, melhor. Além dos benefícios físicos, ele aprende a lidar com as diferenças, aprende a conviver com o outro, independentemente da orientação sexual, da cor, raça ou etnia. Os benefícios da atividade física no decorrer das fases da vida é importante para o crescimento, desenvolvimento, condicionamento físico, estética, manutenção da saúde, qualidade de vida e prevenção de doenças. A atividade física é benéfica em todas as idades e para todos, independente da condição física. Gestantes, por exemplo, podem e devem se exercitar.
Pessoas com doenças crônicas, idosos, claro que se for preciso, ser supervisionado por um profissional da área. E também as pessoas com deficiência. A prova disso são os paratletas. Viu só? Os benefícios da atividade física são inúmeros. Não importa a idade, raça, condição física. O que importa é se movimentar e deixar fluir o que há de melhor em você. Fique com mais explicações em sala de aula. Gostou? Viu aí? Que matéria linda, né? Contextualizando aí toda a atividade física, desde a infância até ali a fase adulta, a fase da terceira idade, para a pessoa com deficiência. Então a gente consegue perceber aí o universo, né, da atividade O física. que eu gosto nisso tudo, prof, de educação física, de trabalhar o exercício físico, a atividade física, é a superação. Em todas as etapas. Perfeito, Né? Perfeito. Significativa, a palavra seria superação. Até arrepia, ó. Exato. Mas mesmo assim, diante dessa matéria linda, de toda essa problematização, a gente ainda tem gente que não faz atividade física. A gente tem gente que não gosta, que é sedentário e que só passa a se preocupar quando está doente ou quando o médico diz que tem que fazer. Ou faz, né, prof? Isso, e eu vou dizer e vou mostrar. Veja aí no slide que tem muita gente aí que não gosta de fazer ou que inventa alguma questão e abandona, né? Então, o principal motivo aí para abandonar, e aí pensando os homens, está relacionado aí ao fator tempo. Então, priorizou, né, outras coisas, o estudo, o trabalho, a família, mas não vai aí fazer atividade física, porque não está dentro ali das prioridades dele, né? Então, acaba que para os homens, 59,1% aqui é o fator tempo. E nas mulheres, como que fica? Da mesma forma. Mulher também diz que o fator tempo, né, é o problema. Só que o percentual das mulheres vai ser menor em relação aos homens, que são fatores que vão influenciar. Mediante esse gráfico, professora Isa, a gente destaca, e aí eu vou me incluir nesse grupo, porque mesmo eu sendo profissional de educação física, né, a gente, por muitas das vezes, deixa de se exercitar por questões do trabalho, questão de família. Então, é uma verdade realmente isso. A gente acaba colocando outras prioridades na frente, vai deixando para depois. Exato. Quando vê, o negócio já apertou demais, né, prof? Isso. Então, a ideia mesmo é que a gente coloque na nossa prioridade. Então, veja bem, a gente está trazendo uma aula que está dizendo que a atividade física, desde o período ali da barriga, do nascimento. Então, a gente agora está dizendo para você colocar como prioridade na sua vida. E a gente agora vai explicar, vai justificar o porquê que tem que ser prioridade. Então, acompanha comigo aí desde a infância. Então, vamos imaginar aqui o período de 0 a 5 anos, né? Por que eu devo fazer atividade física? Então, a atividade física vai me ajudar no meu crescimento e desenvolvimento, no crescimento e o desenvolvimento do meu filho. Além disso, ela vai auxiliar no controle do peso, na diminuição do risco de obesidade, vai melhorar minha função cognitiva, então meu aprendizado, a minha prontidão para o aprendizado, vai ajudar na integração e desenvolvimento, não só de habilidades psicológicas, mas também sociais. Vai contribuir para que você cresça de uma forma saudável, os músculos e os ossos. Vai melhorar a saúde do coração e a condição física. Também vai melhorar a qualidade do sono da criança e vai auxiliar na coordenação motora. Não sou eu que estou dizendo, tá, gente? É o Guia de Atividade Física que foi recentemente publicado, que fala da importância da atividade física de 0 a 5 anos.
Reduzindo aqui em miúdos para vocês, como que ficaria de 5 a 17 anos, professora Iris? Vai aumentar o bem-estar, né, prof? Vai ter uma vida mais saudável, uma vida mais ativa, controlar melhor o peso, se desenvolver na escola melhor, se socializar mais ainda, né? Ainda tem aí nessa sequência o desenvolvimento motor vai sendo melhorado, prevenir aí diversas doenças e, claro, condicionamento físico. Perfeito. Então a gente vê que na infância, muito importante, na fase ali da adolescência, início da juventude ali, a gente já tem também essa importância confirmada. E aí nós temos na fase adulta, né? Por que eu devo fazer na fase adulta? Então ele vai me ajudar no controle da minha composição corporal, massa magra, massa gorda, peso ósseo, vai me ajudar na minha saúde, na estética, o adulto que gosta aí da estética, vai melhorar a minha qualidade de vida, o meu bem-estar e disposição, também vai auxiliar na socialização, no divertimento, porque a atividade física também gera divertimento, gera lazer, né, professora? Sim, com certeza. E vai ajudar na prevenção de doenças. Olha que legal. Então, fase adulta, risca aí. Ok, também na fase adulta, a atividade física. Quais que seriam os benefícios, professora Iris? Ajuda aí a promover o seu desenvolvimento humano e o bem-estar, ajuda a desfrutar de uma vida plena, com melhor qualidade, também auxilia aí na melhora do sono, no fortalecimento e na tonificação da musculatura, se potencializa aí em todos os sistemas do corpo, previne e diminui também a mortalidade por diversas doenças crônicas. A gente tem aí pressão alta, diabetes, doenças do coração e alguns tipos de câncer também. Vejam aí, então vamos voltar aqui só para a gente refletir. Vamos imaginar aqui que a gente tem uma escada, então meu primeiro degrau é a atividade física na infância. Ok, a criança geralmente movimenta bastante. Chegou meu próximo degrau, 5 a 17 anos, continuar movimentando, que provavelmente é a sua faixa etária de idade. Saiu desse degrau, você está terminando o ensino médio. Você vai parar aqui? Não, você tem que ir para o próximo degrau. Atividade física na fase adulta. E por que é importante, né? A gente tem que colocar na nossa agenda de prioridade. E eu me incluo nisso, a professora Iris se inclui nisso, o professor Sam, o nosso intérprete, se inclui nisso, que a gente precisa realmente priorizar a atividade física, como a gente prioriza o banho, como a gente prioriza o sono, A alimentação, porque é uma parte importante da nossa vida. Então, lembra da pesquisa? Fator tempo, não dá, eu tenho estudo. A gente precisa colocar ela como uma prioridade, que é uma necessidade básica da minha vida. E tanto é que a educação física é tão importante que ele vem lá desde a fase infantil, né, prof? Exato. Ou seja, esses conhecimentos, eles precisam ser solidificados ao longo da nossa vida, né? Vai me auxiliar o tempo todo aí no condicionamento do meu corpo, na melhora do meu sono, né, na minha disposição para as atividades da vida diária. Então, assim, é o único tratamento não medicamentoso, é o exercício físico e atividade física. Exato. Né? Agora, vamos parar no degrau da fase adulta? Não. Chegou ali na terceira idade, o idoso. Vamos ver agora como que fica para o idoso a situação. Acompanha comigo. Essa aula de atividade física para o idoso, a gente ainda vai tratar ela ainda nessa unidade, né, professora? Sim, nós iremos. Nós temos uma aula que vai falar de envelhecimento. Então, vejam bem, o que a gente tem aqui, dentro da atividade física para o idoso? 4 palavrinhas-chave. Reduz, melhora, aumenta e ajuda. Olha, vamos pensar na escada. O que ele reduz? O cansaço, o risco de quedas, as dores nas articulações, a ansiedade, a depressão, o colesterol, o diabetes, o risco, né, de desenvolver doenças do coração, o risco para a demência. Olha o tanto de coisas que a atividade física vai reduzir. E o que ela melhora, professora Iris? Ela melhora a postura, o equilíbrio, a qualidade do sono, que a gente já mencionou, a autoestima, a autoimagem, né? As habilidades ficam potencializadas, né? Principalmente na socialização, capacidades para se movimentar, fortalecimento dos músculos, dos ossos e saúde dos pulmões e da circulação. Olha que interessante. E ela vai aumentar e vai ajudar
a sua energia, a sua disposição, a independência para realizar atividades do cotidiano, vai auxiliar no controle do peso corporal, no controle da sua pressão arterial e na manutenção da sua memória. Olha o tanto de benefícios da importância da atividade física na fase adulta e na fase da terceira idade. Vamos fechar agora e vamos para o próximo, né, professora? Sim. Que não poderia faltar também a atividade física inclusiva e para grupos especiais. Antes da gente abordar essa parte, professora, eu quero entrar nesse slide para fazer uma tomada aí de consciência com esses alunos relacionada ao quê? Veja bem, quando a gente pensa na atividade inclusiva ou para grupos especiais, não é muito comum a gente ver esse público numa academia, não é muito comum a gente ver esse público em espaços, né, público, muitas das vezes porque não tem acessibilidade, muitas das vezes porque não tem alguém que dê as condições para que ele realize aquela atividade. Mas a gente quer dizer que é um direito de todos, a matéria jornalística ilustrou bem isso também. Nós temos muitos exemplos de pessoas que fazem, né, e que são ali guerreiros e se superam a cada dia. Então a gente vai dar essa ênfase que a pessoa com deficiência pode e deve fazer atividade física, porque ele também vai ter muitos benefícios associados. É lógico que a gente precisa ter um acompanhamento, né? Com certeza. Ele Uma boa precisa, orientação. isso, ter uma boa orientação do profissional. Então vamos ver um pouquinho agora sobre isso? Acompanha comigo. Então nós temos aqui atividades para a pessoa com deficiência, né? Que seria o quê, professora? Ela é independente da sua deficiência, você tem o direito de fazer atividade física. E como que você pode fazer essas atividades físicas, professora Iris? Pode se fazer aí de diversas formas, através de atividades físicas em grupo ou até mesmo atividades físicas individualizadas também. Exato. E aqui é importante justamente atentar para a acessibilidade, né? Você ter as condições ali para realizar essa atividade. É por isso que, independente aqui da sua deficiência, você tem como fazer sim essa atividade. Só tem que procurar a orientação do profissional. E quais que seriam os benefícios, né, professora Iris? Para quem tem aí uma pessoa com deficiência, como que ele vai realizar essa atividade? Então, a gente tem aqui, diminui ou reduz, ajuda ou auxilia, melhora e promove. Olha os benefícios aí, especificamente para a pessoa com deficiência. O que ele vai reduzir, professora Iris? Vai reduzir o risco de obesidade. Também reduz o risco de declínio cognitivo, a sensação de estresse, os sintomas de ansiedade, de depressão, os riscos de doenças do coração, de diabetes, de pressão alta, de colesterol alto também. Vai auxiliar aí, vai ajudar aí a desfrutar uma vida plena, com mais qualidade. Também faz aí a inclusão social. Auxilia na criação e fortalecimento dos laços sociais, dos vínculos e também a solidariedade. Sem contar aí que a gente já mencionou nos outros que controla o peso adequado. Perfeito. E ele vai promover o desenvolvimento humano e o bem-estar. Então, aqui dentro da perspectiva de inclusão, a gente tem esse desenvolvimento e bem-estar. Tem o relaxamento, o divertimento e a disposição. Ele vai também melhorar as tuas habilidades de socialização, a tua imunidade, que é muito importante, a atenção, a memória, o raciocínio, o teu humor e a tua circulação sanguínea. Então, eu vou fazer uma pergunta, né, justamente para o aluno da mediação. Dá para ficar sem atividade física? Dá para eu tirar a atividade física da minha vida? Dá para eu dizer que eu não tenho tempo para fazer atividade física? E eu digo isso para mim, eu digo isso para a professora Iris, porque a gente se inclui também nisso. E aí a gente começa a refletir. Eu preciso colocar a atividade física no rol de prioridades do que eu faço, que eu preciso fazer todos os dias, como por exemplo tomar banho, beber água, como por exemplo se alimentar, ok? Então vamos seguir, fica Bora comigo lá. sem piscar.
Agora nós chegamos no próximo tópico, né, professora Iris? São os programas de atividade física público, né, no Brasil. Então vejam bem, eu já disse, dá para ficar sem atividade física? Não dá, né? Então agora nós vamos ver como que vocês podem começar esse movimento. Então nós trouxemos alguns programas de atividade física que são públicos, são gratuitos, né? Que você encontra aí na boa parte, né, professora? Praticamente em quase todos os municípios a gente encontra. Isso. Pode ser que no seu município você não tenha, né, de repente, mas você vai começar a pesquisar um local próximo onde existe. O primeiro programa é o programa Academia ao Ar Livre. Então esse é um programa do governo federal. Ele disponibiliza aí recursos, né, para aquisição, os materiais, para que você possa criar ali no seu espaço, um espaço público, uma academia com equipamentos ali que você pode se movimentar, realizar atividade física. Então a finalidade é a instalação de equipamentos de ginástica. E aí ele vai pegar espaços como praças, parques, complexos esportivos. Isso envolve o envolvimento do poder público, né, dos órgãos, das secretarias, para que haja essa implementação, essa implantação aí no seu local, para fomentar a prática da atividade física. E é importante, de forma gratuita. E para todos, né, prof? Isso, como direito ali de todos. Nós temos um outro programa que é a Academia da Saúde. A Academia da Saúde, ela é uma estratégia de promoção da saúde que vem também do poder público e que vai utilizar espaços públicos. E nesses espaços públicos vão ser realizadas práticas de atividade física. Geralmente a Academia da Saúde, ela tem orientação do profissional, ou seja, é um profissional formado que realiza essas atividades em espaços públicos. Nós também temos o programa Vida Saudável, que seria o quê, professora Iris? Ele é um programa voltado aí para o grupo da terceira idade, né, prof? Que visa aí oportunizar, aliás, a prática de exercícios, de atividades culturais, de lazer, para um cidadão que é idoso. Estimula a convivência social, a formação de gestores e lideranças comunitárias, também incentiva a pesquisa, a socialização do conhecimento e contribui para que o esporte e o lazer eles sejam tratados como políticas públicas e direito de todos. Perfeito. Então aqui nós temos um programa específico, né, para a população idosa, que também é um programa do governo federal. E aí nós chegamos nas dicas. Agora que nós já conhecemos os programas, como que eu posso fazer, né, com esses programas? Ou como que eu posso criar um programa que não seja um programa público, mas um programa específico para eu iniciar essa atividade física? Então a gente tem algumas recomendações. A primeira recomendação é que você precisa de um bom programa de exercício. E aí quando eu digo um bom programa, eu digo um programa que tenha resistência cardiorrespiratória, que tenha exercícios de flexibilidade, que tenha a força e resistência e que trabalhe a composição corporal. Porque professora Iris, professora Elisângela tem que ter todas essas variáveis para que você consiga trabalhar a sua saúde de forma integral. Então não é um treino especificamente ali só para uma capacidade física. Ele vai envolver o conjunto. Eu também preciso considerar os princípios de treinamento, ou seja, eu vou fazer essa atividade física, mas eu tenho que considerar a minha individualidade biológica, a sobrecarga daquele exercício, conforme ali a minha idade, a minha faixa etária. Eu tenho que considerar que eu preciso de progressão, que eu também preciso lembrar que se eu parar de treinar, eu perco tudo que eu construí. Imagina lá, eu gosto muito de exemplificar aquele castelinho de areia. Então imagina que você está na praia, você foi lá e fez aquele castelinho lindo, maravilhoso, e aí vem a onda e aí leva o teu castelinho. Então dentro do treinamento é isso. Se você para de treinar, você perde todas as adaptações. É por isso que a gente colocou. Pega a atividade física e coloca no rol das tuas prioridades. Então é para toda a vida. E lembra bem do título da aula. Em todas as fases da vida. Ok? Vamos seguir no slide? De olho lá para a gente concluir. Aí a gente tem aqui também a especificidade, né? Que seria o princípio ali de acordo com o tipo de pessoa, o tipo de condição física que você tem.
Um outro fator que a gente precisa considerar é o controle da intensidade da atividade física. A gente já falou isso em outras aulas, mas controlar a intensidade física ela é muito importante. Por quê? Porque dependendo da intensidade do esforço, que pode ser leve, moderada ou vigorosa, a gente vai ter aí uma adaptação, uma resposta fisiológica. Então vejam bem, eu tenho aqui de 1 a 4, uma percepção de esforço de 1 a 4, a pessoa vai conseguir respirar tranquilamente. Então eu vou conseguir conversar enquanto que eu realizo meu exercício. Então naquele momento ali, se eu estou conversando, estou cantando, eu estou realizando uma atividade física aí leve, que vai estar numa escala ali de 1 a 4. Quando eu ultrapasso a escala de 1 a 4, eu vou para 5 e 6, que significa o quê? Que eu já vou respirar mais rápido que o normal, eu já vou ter dificuldade, né, de conversar enquanto que eu movimento e eu já não vou conseguir cantar. Então, aquela atividade já está um pouco mais intensa para mim. Ela já vai estar ali moderada, caminhando para o intenso. E aí eu vou ter aquela respiração rápida, que já vai numa escala ali de 7 a 8, que eu já não vou conseguir mais conversar enquanto eu me movimento. Então, nesse caso aqui, eu já consigo perceber a intensidade da atividade física só por um fator, a conversa. Então, se eu tenho dificuldade de conversar enquanto eu realizo o movimento, aquela atividade já está um pouco intensa para mim. Eu também vou observar a frequência e o tempo por semana que eu vou realizar. Então, uma atividade ela é considerada moderada quando eu realizo pelo menos ali 150 minutos por semana de atividade física moderada. Ou quando eu realizo 75 minutos por semana de atividade intensa. Então, eu vou considerar que eu posso tanto adotar a opção 1 quanto a opção 2, quando eu for realizar esse programa de atividade física. Eu posso escolher, por exemplo, fazer 30 minutos 5 vezes por semana e eu posso fazer um pouco menos ali, né, de minutos por semana, mais vigoroso, que no total vai dar 75 minutos por semana. E o que mais que eu posso fazer em pelo menos 2 dias na semana, professora Iris? Você pode incluir atividades de fortalecimento, né, para os músculos e para os ossos, como, por exemplo, utilizando a musculação e exercício de sobrecarga de forma externa ou o peso do próprio corpo. Perfeito. Na sequência, eu também preciso considerar, quando eu for fazer meu programa de exercícios, independente se é no espaço público, ou se é com acompanhamento profissional, ou se eu vou fazer ali sozinho, eu tenho que considerar que eu preciso fazer uma avaliação, e nós vamos estudar sobre isso, sobre a importância da avaliação física, de você identificar ali o seu estado de saúde antes da atividade física. Eu preciso saber quais são meus objetivos e interesses. Eu preciso ter essa condição inicial. Qual que é a minha aptidão física inicial? E aí eu vou caminhar para escolher o tipo de atividade física que eu quero. Por quê? Porque eu tenho uma individualidade biológica. Lembra lá dos princípios? Eu tenho uma especificidade. De acordo com os meus objetivos e interesses, eu vou ter um tipo de atividade física adequada. Eu também preciso pensar a dosagem, ou seja, qual que é a carga que eu vou fazer, qual que é a frequência que eu vou fazer, quantos minutos eu vou fazer. Então, eu tenho que ter essa dosagem inicial. As sessões que eu vou desenvolver, elas têm que ser progressivas, então conforme eu vou evoluindo, eu vou aumentando ali de forma progressiva. E eu preciso fazer esse controle diariamente. O que mais que eu preciso considerar? Então, quando eu vou fazer esse programa, tem algumas recomendações. E quais seriam elas, professora Iris? Primeiro, planejar a prática, né? Você precisa aí colocar atividade física para iniciar essa atividade. Depois, identificar os melhores horários para essa sua rotina. E na sequência, você vai procurar aí espaços e equipamentos adequados
Depois, você vai usar roupas mais leves, calçados confortáveis. Na sequência, buscar formas de proteção, como um boné, uma camiseta de manga longa, ou até mesmo um protetor solar. E, claro, ingerir muita água, né, gente? Hidratação é importante. E, por último, aí, como dica, a alimentação tem que ser saudável e tem que ser regular. Perfeito, então vamos seguir. Aí eu preciso que durante a atividade física, então estou montando meu programa de treino. Durante a atividade física, se eu tiver alguma lesão ou sentir algum desconforto, e esse desconforto seja na região do peito ou uma tontura, eu tenho que interromper imediatamente o exercício e procurar orientação médica. Então, eu tenho que estar atento aos sinais do meu corpo durante a atividade física. Eu também preciso ficar atento se eu for um indivíduo aí que seja diabético, para o estado, na verdade, né, de hiperglicemia, que é o estado lá de glicose elevada, e a hipoglicemia, que é a baixa da glicose, durante o esforço físico, porque isso pode ser um fator de risco para o coma diabético. Então, eu preciso cuidar durante o exercício físico se eu for diabético. Principalmente os casos tipo 1, que precisa de insulina. Então, eu tenho que estar atenta a essas doses de insulina e a alimentação para os casos de pessoas diabéticas. Então, via de regra, é importante você ter uma orientação médica, né, professora Iris? Sim. Mas se eu não tiver uma orientação médica, eu também preciso da orientação do profissional de educação física, e não havendo essa orientação, eu posso iniciar lá o programa de treinamento, mas tendo cuidado aí com todas essas questões. Um outro ponto é no dia a dia, né? Como que a gente pode fazer no dia a dia? Então, no dia a dia, eu posso cuidar, por exemplo, do meu comportamento sedentário. Eu posso pensar aí como que eu vou melhorar essa qualidade de vida a partir desses hábitos, desses novos hábitos. Vou evitar ficar muito tempo sentado. Vou reduzir o tempo assistindo TV. Vou movimentar a cada hora, ali a cada 1 hora, eu estou me movimentando. Vou dedicar 5 minutos ali a cada 1 hora. Vou mudar de posição, caso da mediação aí. E vou ficar em pé, ir ao banheiro, beber água. Então, preciso mudar meus hábitos ali. O que mais que a gente vai ver? O guia de organização, né, professora Iris? Sim, o guia de organização das práticas da atividade física na escola. Então, vejam bem, sobre o guia, eu trouxe aqui as práticas corporais da educação física escolar, para dizer para vocês que nós podemos pegar cada prática dessa, cada uma das 6 práticas corporais da educação física, e se permitir vivenciar. Então, eu preciso praticar isso diariamente, porque isso já é uma forma de atividade física também. É uma forma de manter-se ativo, tanto nas aulas, quanto no cotidiano. E aí, como que fica a sessão de exercício, professora Iris? Nós vamos trabalhar aí com 3 partes. A primeira parte, né, é a parte preparatória, que acontece o aquecimento, ele vai de 5 a 10 minutos. Tá? Exercícios gerais, moderados, ativação metabólica, também tem sessão de alongamento muscular e preparatório. No segundo momento, na parte principal, nós vamos ter de 20 a 50 minutos. Atividades mais aeróbicas, de força, de resistência muscular, de dança, de ginástica aeróbica e esportes. E na última parte, né, a parte final, temos aí o resfriamento, a volta calma do corpo aí. Então, 5 minutinhos, volta de forma gradual, a frequência cardíaca aos níveis de repouso, e pode se utilizar aí de alongamento muscular leve para ter um relaxamento. Vem aqui comigo então para a gente refletir. Então vejam bem, a gente fez uma proposta de sessão aqui bem simples, que você pode fazer um mínimo de 40 minutos e um máximo de 60 minutos. Então lá vocês percebam que tem um momento inicial de aquecimento, então eu estou preparando o meu corpo, depois eu tenho um momento de parte principal, que é onde eu vou fazer o exercício, o programa de exercício, que eu tenho como foco, como objetivo. Ele é um pouco mais intenso. Isso. E depois eu tenho uma parte final, que é a parte que eu recupero, que eu diminuo a intensidade,
elasticidade, que tem muito a ver com a nossa aula, né? A gente tem um momento inicial, um momento procedimental e um momento final. Então, numa sessão de treinamento, seja se você vai caminhar, se você vai correr, se você vai andar de bicicleta, de skate, independente, você tem que ter uma fase de aquecimento, a fase principal e a fase de relaxamento, para você recuperar, retornar o funcionamento do seu corpo. Então, essa dica da sessão de treinamento, ela é fundamental, independente do tipo de esporte, de atividade física ou de exercício físico que você vai realizar. Gostou da nossa aula? Então, vou só finalizar, vou mostrar as referências aí para vocês da nossa aula e venham aqui comigo de novo, que vocês devem estar se perguntando, professor, e o Mexa-se? Cadê o Mexa-se? Deixei para a parte 2 da aula, para você ir lá beber uma água, voltar já no aquecimento para a gente fazer o Mexa-se na parte 2. Então, já a gente está de volta. Tchau, tchau.